Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o nosso canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. E hoje vamos iniciar um capítulo muito importante, o capítulo de número 12. Do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo vai ministrar à igreja a respeito de dons e vai falar da supremacia do amor. Paulo vai continuar então falando sobre a importância da ordem na igreja, vai falar sobre que o exercício dos dons espirituais na casa de Deus deve promover a unidade, vai dizer sobre essa relação entre a unidade do corpo e vai entrar num assunto importante, que é a variedade de dons que Deus distribui aos seus filhos para que o corpo de Cristo seja edificado. Vamos ler, diz assim o verso de número 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, vocês eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Olha que expressão interessante. Ele está dizendo aqui que os gentios eram considerados, né, antes de conhecerem a Jesus, pessoas incultas, não tinham conhecimento das coisas espirituais. Esse termo que Paulo usa é para mostrar a diferença do antes e depois, como eles eram ignorantes e eles não gostavam muito de admitir que andavam nessa ignorância. Então, Paulo tem que deixar bem claro o antes e o depois. Por causa da ignorância, eles eram levados, eles ficavam muito entusiasmados com coisas que não eram da ordem ali que Paulo queria que a igreja entendesse, né? Paulo considerava, aliás, que essas forças demoníacas, que ele já falou anteriormente, na verdade elas estavam por trás dos ídolos. Lembram que nós falamos anteriormente que Paulo batia na tecla dessa questão deles adorarem a ídolos, comerem coisas sacrificadas aos ídolos? E aqui Paulo usa essa expressão interessante, ídolos mudos, que digamos que é uma expressão que era reconhecida pelos coríntios, porque eles eram familiarizados com a idolatria que nós podemos ver no Antigo Testamento, né? E quando Paulo está falando desses ídolos mudos que eles não têm, nós conhecemos aquele texto, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, e por aí tem olhos e não veem, então eles são mudos, e ainda Paulo está dizendo que por trás deles estão os demônios querendo atuar na vida daqueles que vão por esse caminho. Então, no verso 3, ele diz assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado ou anátema, em alguma tradução. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Uma pessoa, né, gente, que realmente esteja falando por intermédio do Espírito Santo de Deus, nunca vai difamar o nome de Jesus, nunca vai falar aquilo que vai depreciar a fé e depreciar o Evangelho. Jesus e aqueles que proclamam as verdades do reino de Deus são capacitados pelo Espírito Santo para darem glórias a Deus, exaltar o nome de Deus. No verso 4, Paulo vai falar assim, ó, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Lembra que em toda essa carta, Paulo está falando a respeito de brigas, contendas e para que haja unidade no corpo de Cristo. Então ele vai falar, olha aqui, ó, quem distribui os dons
que vocês têm para a edificação do corpo de Cristo é o mesmo Espírito Santo. Então, não tem por que preferir algum em detrimento do outro ou achar que um dom é melhor do que outro, porque o Espírito que distribui é o mesmo, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo está direcionando todas essas coisas para a edificação do corpo de Cristo. Bem, verso 5, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ele tá aí, vejam a ênfase que ele está dando. Não se esqueçam que Jesus é o Senhor da igreja. Então não há essa necessidade de encrenca. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Olha que lindo, não é importante nós analisarmos que Deus está acima de todas as coisas nas nossas vidas e no andamento das coisas na igreja, que é a edificação do corpo de Cristo, sempre levando em conta Jesus está acima de tudo e dirigindo tudo. Nesse versículo, Deus ele vai dar para o cristão, no exercício do dom, na operação desse dom, a força que ele precisa para desenvolver esses talentos. Ninguém foi colocado na igreja para ser todo mundo igualzinho, né? Para exercer a mesma função. Ele está dizendo, olha, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo. Então, mesmo que tenha essa diversidade de dons diferentes, de dons, Deus e sua obra, né, Jesus, o Altíssimo, estão em união para abençoar a igreja no desenvolvimento do seu ministério. Então, seja quais forem os dons, né, que as pessoas tenham, o único Deus é que opera na vida dessas pessoas para o desenvolvimento desses dons. Então, não tem de que se orgulhar, porque é o Senhor que está operando na vida dos irmãos. Olha o verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura pelo único Espírito. Olha, observem vocês que no meio dos dons aqui que ele está falando que a igreja tem, nunca eles devem estar acima da vivência do cristão unido a Jesus para o desenvolvimento desses dons, né? Verso 9, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Né? E vamos falar aqui a respeito dessa variedade, categorizando cada uma delas. Eu só recebo uma lição preciosa desse texto, que a cada um, para o que for útil na igreja, é que Deus vai distribuir, porque tudo vem dele. Ele é que distribui conforme o seu querer. O cristão, ele é o único veículo, o instrumento por meio do qual Deus ele realiza, ele opera na igreja os seus milagres, os seus ensinamentos, o fortalecimento, a unidade do corpo, né? E é assim que ele age. Vemos uma diversidade enorme de dons, de ministérios e na forma da sua atuação, mas sempre o Senhor é um só.
E o objetivo desses dons só tem um fim proveitoso. Sabe qual é? Se ele estiver edificando o corpo de Cristo. E daqui para frente, Paulo vai falar nesse assunto, até o capítulo 14. Então, fica a lição para nós. Os dons são distribuídos de acordo com a necessidade da igreja em cada situação, na sabedoria de Deus. A ele apraz fazer essa distribuição. As manifestações sobrenaturais que ocorriam naquela igreja tinham um objetivo naquela ocasião. Os cristãos, hoje, eles devem evitar 2 erros que eu li num comentário e achei muito interessante. O primeiro é ser orgulhoso dos dons, das suas habilidades, né? Pensar que ele está acima do outro irmão, porque ele tem um talento que, ao ver dele, é melhor. Se foi Deus que distribuiu e é dele que vem, como todo o texto falou, não tem de que se orgulhar, de jeito nenhum. E um outro erro é pensar que não tem nada de dom nem de talento e não tem nada para contribuir com o corpo de Cristo, como é o caso de muitos cristãos. Em vez de se ficar comparando um dom com o outro, o que nós devemos fazer? Nós devemos checar. Lembra que Paulo falou anteriormente na ceia sobre examinar, sobre sondar o mais íntimo do coração, em oração, e utilizar, ver aquilo que você tem, alegria, satisfação em fazer desses diferentes dons para divulgar, para ampliar as boas novas da salvação. Então, não caia nesse erro de achar que você não tem nenhum dom. E, aliás, o Espírito Santo sempre distribui mais de um dom. O que nós precisamos é conversar com o nosso Pai. Pai, o Senhor me deu dons. Estou eu usando esses dons para a sua glória? Será que eu não estou acomodadinho no meu canto aqui, só querendo ouvir, querendo participar daquilo que outros têm a oferecer, mas eu não posso oferecer nada ao Senhor que deu a sua vida por mim? Então, que fique essa mensagem para o nosso coração. Vamos evitar esses erros de nos orgulharmos e de nos ausentarmos da obra do grande ministério que o Senhor deixou para que realizássemos aqui. Deus abençoe sua vida. Use seus dons para a glória do Pai.